pessoal. Aqui nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que são as análises personalizadas, como você pode criar elas e como você pode aplicá-las em cada uma das suas operações e também como gerenciar essas análises que foram criadas da melhor forma possível no dia a dia. Tá legal? Então, conceitualmente, o que são as análises personalizadas? Cada uma das suas operações, elas já vêm com informações padrões dentro da sua exportação. Data de execução, preço executado e assim por diante. Agora, para nós traders, sempre é importante entender os detalhes do nosso operacional. As análises personalizadas, elas vêm exatamente com esse objetivo. A gente poder inserir informações que não estão dentro dos registros normais da operação e sim dentro do nosso modo operacional, o formato que nós vemos o mercado e como a gente utiliza dessas informações para tomar decisão dentro do mercado. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Como padrão dentro do DT, quando vocês se cadastrarem, algumas das análises vão vir automaticamente para vocês. Vocês podem utilizá-las ou vocês não precisam, se também não quiser, não precisam utilizá-las. E também, se acharem necessário, podem editá-las. Então, vou pegar um exemplo aqui inicial. Temos as estratégias, que já é uma análise que vem como padrão. Se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, você tem a possibilidade de desativar essa análise ou editar. Então, vou entrar aqui em editar para mostrar para vocês. Aqui a gente apresenta algumas sugestões de estratégias. Pode caber no seu operacional ou não. Então, nós temos pullback, compra de mínima, venda de máxima e venda de mínima. Se por algum acaso você quiser inserir outras estratégias, você pode clicar aqui em adicionar mais um item. Colocar como teste, certo? Deixar aqui esse descritivo. E também, se você achar necessário, se alguma não fizer sentido para você, você pode simplesmente excluir aqui dessa listagem. Então, feito as edições que vocês quiserem, você pode clicar em salvar, certo? Agora, você também tem a possibilidade, se nenhuma dessas análises que estiverem aqui descritas fizerem sentido dentro do operacional de vocês, também você pode criar uma nova análise. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui no botão criar nova análise, você coloca o nome da sua análise, vou descrever como um teste. E aí existem 2 tipos de campo. Nós temos o campo caixa de texto e o campo lista de opções. O que é o caixa de texto? Basicamente, quando você cria uma análise como caixa de texto, ela nada mais é do que um campo que vai ficar disponível dentro da sua operação, e eu vou explicar isso dentro do aplicar análise, onde você vai aplicar o que você criou, onde você vai descrever alguma informação via texto mesmo. Colocar alguma observação da operação ou alguma informação relevante daquele dia especificamente que seja interessante para aquela operação. Esse dado, a princípio, ele não vai ser cruzado em nenhuma análise porque ele é um dado consultivo. Ele é simplesmente uma caixa de texto. Porém, nós temos a outra possibilidade. Vamos colocar como teste 1 e você teria a opção lista de opções. O que são a lista de opções? Você pode colocar aqui algumas alternativas dentro dessa análise que você quer criar. Vamos colocar aqui, ó, teste 0, teste 1 e teste 2. Certo? A gente salva, a análise foi criada com sucesso. Vocês podem visualizar que aqui do lado esquerdo, sempre que uma análise é criada, ela fica disponível aqui para visualização de vocês. Então, clicando nesses 3 pontinhos, você pode editar,
ou você pode desativar a análise, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, uma vez criado, ou se você já for contemplado dentro das análises que estão aqui disponíveis, você vem no botão aplicar análise. Aqui é onde vai ser listado todos os arquivos que foram importados e você vai poder visualizar aquelas operações que referem-se a esse determinado arquivo. Então, rapidamente explicando essa tela, aqui simplesmente é o nome da tela de importações e você pode filtrar por período para encontrar o arquivo que você importou das operações nessa listagem. Pode aumentar a quantidade de linhas, pode fazer um filtro por período ou também um filtro por contas. No momento que você encontrar o arquivo que você deseja fazer a aplicação da análise personalizada, é só clicar em visualizar e você vai ter acesso a todas as operações que referem-se àquela determinada análise, tá? Aqui do lado esquerdo, nós temos uma agendinha e uma setinha para baixo. Ao clicar na setinha para baixo, todas as análises personalizadas que estão disponíveis como ativas aparecerão para vocês em cada uma das operações. Então, vamos pegar como exemplo a última análise que eu criei, é a teste 1. Você vem aqui, eu vou selecionar ela como teste 0. Você vai fazer isso em cada uma das operações. Pegando um exemplo real, baseado em alguma das análises que já vem como padrão dentro do sistema, nós temos, por exemplo, o sentimento. Então, por exemplo, como você se sentiu durante essa operação? Você pode vir aqui e caracterizar. Pô, eu tava ansioso. Ou não, na verdade eu me senti muito ganancioso. E aí a operação voltou contra mim. Ou você pode dizer que você estava com FOMO, que é o medo de ficar de fora da operação e tomar uma decisão errada. Enfim, esse é um critério que você, como trader, vai ter que avaliar e fazer a caracterização. Aí a pergunta é, por que eu vou caracterizar as operações nesse formato? Porque na medida que você faz, você importa, né, você aplica essa informação por operação, lá na frente, no desempenho de análises personalizadas, nós vamos trazer uma visão diferente para você referente a isso. Você vai conseguir, por exemplo, entender qual estratégia você está tendo o melhor risco-retorno, qual estratégia você está tendo o melhor lucro, né? Um comparativo por estratégias, a mesma coisa em relação ao sentimento e inúmeras outras análises que vão te ajudar a entender onde você está errando e onde você está acertando. Esse é o ponto principal. Quando a gente quer evoluir, a gente precisa informar mais coisas para a gente poder depois entender onde estão os pontos positivos e os pontos negativos. Legal? Então, obviamente aqui, nem todo mundo vai utilizar todas essas informações, mas elas têm aqui disponíveis e você pode criar outras baseado no seu modo operacional, certo? Além dos campos de lista, você tem os campos descritivos. Foi esse outro campo que nós criamos na tela anterior, chamado teste. Então você pode vir aqui e dizer, esse dia estava muito parado, não tinha muita motivação e o calendário econômico estava vazio. Essa informação é meramente consultiva, mas é uma caracterização do dia, e até mesmo, eu dei um exemplo, mas poderia serem informações da própria operação, onde sempre que você precisar consultar, ela vai ficar disponível aqui para você, certo? Bom, essa é a funcionalidade que nós temos na parte de aplicar análise, certo? E aí a gente pode fazer isso em cada uma das operações. O ideal, até para que não fique um processo maçante, é que todos os dias você faça a importação das suas operações e possa caracterizá-la da melhor maneira possível, onde você entenda que está fazendo alguma coisa diferente. Nós já sabemos, né, as informações mais importantes, cada um tem isso dentro do seu operacional, e essa ferramenta disponibilizada pelo DT é o caminho para que você personalize o que de fato você quer ver e possa entender onde você está acertando, onde você está errando, certo?
Então, uma vez feito isso para todas as operações, simplesmente você pode ou voltar aqui na setinha ou fechar. Uma informação importante, no momento que você seleciona, automaticamente fica gravado. Sempre que o quadradinho tiver laranja, você vai ver que as informações já estão salvas automaticamente. Se ele está em branco, como selecione uma opção ou escreva aqui, isso significa que não tem nenhuma informação e isso aqui vai ficar vazio, certo? Não tem obrigatoriedade nenhuma de preenchimento, mas como a gente citou anteriormente, é uma grande evolução para você conseguir compreender o que está por trás de fato do seu operacional, certo? Então, como eu falei, fechou a setinha, apertou o X ou a setinha de voltar no aplicar, X novamente, você está na tela principal. Para finalizar, temos duas formas de visualização das análises aqui. Uma são as ativas, as que aparecem aqui, e outra, se você selecionar as desativadas, vão aparecer a lista desativadas. Eu vou mostrar só um exemplo aqui para vocês. Vou pegar esse teste 1 e vou colocar como desativar a análise. Nesse caso, interessante, ele já fala que existem operações. A gente acabou de fazer a aplicação de uma análise para uma operação para essa análise. E aí ele fala, ao desativar essa análise, não estará disponível os próximos relatórios de análise personalizada. Beleza, ele vai remover do relatório. E aí, se você quer desativar, ciente disso, você desativa. Para visualizar essa operação, essa análise, simplesmente clica em desativadas, ela vai aparecer aqui, certo? Não tem segredo, simplesmente visualização das ativas e desativadas. Bom, aqui nesse vídeo o objetivo era mais trazer o conceito do porquê criar análise personalizada e como aplicar ela dentro de cada uma das suas operações. Então é isso, pessoal. Como a gente sempre comenta, do lado direito inferior, no caso de vocês ainda terem qualquer tipo de dúvida, é só clicar aqui no nosso chatbot, selecionar as opções. Para nós vai ser um imenso prazer responder todos vocês. Legal? Muito obrigado e boas análises.